The topic of my message is O tema de hoje é the God of miracle. Deus de milagres. The God of O miracle. Deus de milagres. How many people believe in miracle? Quantos creem em milagres? If you believe in miracle, raise your hand up. Se você crê em milagres, levante sua mão. I want you to look to your neighbor. Look at your neighbor. Diga para a pessoa que está do seu lado. Say, neighbor, Diga, never, you nunca are a child of miracle. Nunca duvide de Deus de milagres. Say, neighbor, Diga para a pessoa que está do seu lado. you are a child of miracle. Você é um filho de um milagre. Say, neighbor, Diga para a pessoa que está do seu lado. I am a miracle. Eu sou um milagre. 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 Somebody shout fire. Alguém diga fogo. Hallelujah. Aleluia. The God we are serving O Deus que nós servimos is a God of é miracle. um Deus de milagres. The God I'm talking O Deus que eu estou falando is the God é o Deus that created heaven and earth. que criou os céus e a terra. The God I am talking O Deus que nós estamos is the falando God of Abraham, é o Deus de Abraão, the God of Isaac, o Deus de Isaac, the God of o Jacob, Deus de Jacó, the God of Elijah, o Deus de the Elias, God of Elisha, o Deus de Eliseu. the God that speaks Simplesmente o Deus que and it come falamos. to pass, Simplesmente o Deus The que God fala e that never acontece. lie. O Deus que faz. the God that never die, O Deus que nunca desiste. the God that reigneth, O Deus que faz tudo. the God that O liveth. Deus que nos livra. That is the God I'm talking. Esse é o Deus que nós The estamos God that falando. can make the eye to see. O Deus que faz os cegos He can verem. make the cripple to walk. O Deus que faz os aleijados He can andarem. make the deaf to hear. A Deus que faz os surdos The God ouvirem. that can raise the dead. Deus, aquele que faz It's the levantar God dos that I'm mortos. talking. Esse é o Deus que nós estamos Somebody falando. shout Então, miracle. quem diga milagre. Hallelujah. Aleluia. When God says yes, Quando Deus diz sim, no man can say no. ninguém pode dizer não. When God bless you, Quando Deus te abençoa, no man can curse you. ninguém pode te When amaldiçoar. God raise you up, Quando Deus te levanta, nobody can put you ninguém down. pode te abaixar. Somebody shout fire. Alguém diga fogo. Hallelujah. I want you to know something. Eu quero que você entenda The algo. Bible says A Bíblia diz the God we are serving que Deus que nós is servimos, omnipresent, Ele é onipresente, omnipotent, Ele é onipotente, omniscient. Ele é onisciente, He has all the power. Ele tem todo o He poder, has all the knowledge. Ele tem toda a autoridade, He has all the wisdom. Ele tem toda a That's sabedoria. the God I'm talking about. Esse é o Deus que nós estamos falando. Hallelujah. Aleluia. Let's go to the book of John, No livro de João, chapter 11. 1 João, Chapter 11. John chapter 11. João capítulo 11, Thank God my name is John. assim como é o meu nome, João. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. From verse 1. João capítulo 11, do versículo 1. Just read from verse 1. Vamos ler do versículo 1 Read to 5. até o 5. Read. Yep. João capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Amém? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza do Filho de Deus seja revelada. 5. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Amen. Hallelujah. Aleluia. The Bible says a certain man was sick. A Bíblia diz que um certo homem estava doente. A man called Lazarus. Um homem chamado Lázaro. And Lazarus E Lázaro was a friend era um amigo de to Jesus Christ. amigo de Jesus Cristo. And they sent message to Jesus E eles enviaram uma mensagem a that Jesus Lazarus was sick. que Lázaro estava doente. And Jesus said, E Jesus disse: I am not coming. eu não vou agora. They say, why? Mas por quê? Jesus said, Jesus disse: that sickness aquela doença is not unto death. não é para a morte. But that sickness Aquela doença is to the glory of God. é para a glória de Deus. After 3 days, Simplesmente naqueles dias, after 4 days, depois de alguns they dias, receive another message ele recebeu uma outra that mensagem Lazarus was dead. que Lázaro estava morto. And Jesus said, E Jesus disse: the sickness essa doença is not unto death, não é para a morte, but to the glory of God. mas é para a glória de Deus. Then how can this sickness Então essa doença that is to the glory of God, simplesmente é para glorificar a now Deus. Lazarus is dead? Mas Lázaro estava morto. How can your situation
como a situação bring glory to God. pode trazer glória a Deus. Somebody is sick, Alguém doente, and now the person is dead, depois morto, and you say e você ainda it diz is the glory of God. que é para a glória de Deus. The disciples, Os discípulos they were confused. simplesmente estavam confusos. Master, Mestre, you say você this diz, sickness essa doença is not unto death, não é para a morte, but to the glory of God. mas é para a glória de Deus. But the news is Mas a notícia agora é Lazarus is dead. que Lázaro está morto. One thing you have to know, O que você precisa entender? for you to know somebody that loves you, Para que você entenda que é algo da sua when you vida. are sick, Quando você está doente, when you are in problem, quando você tem problemas, the person will come as pessoas and simplesmente vêm, sympathize with you. simplesmente se aproximam de você. But this one, Então, desta maneira, Jesus, Jesus refused to go. simplesmente traz um refrigério. What is the proof Qual é a prova that Jesus que Jesus loved Lazarus? amava Lázaro? When Lazarus was sick, Quando Lázaro estava doente, Jesus Jesus refused to go. Jesus se recusou a ir Many lá. times, Muitas vezes, that questions algumas questões come to your heart. vêm aos nossos You corações say, God, e nós dizemos: Deus, with my situation, essa é a minha situação. what are you doing? O que o Senhor está fazendo? With my condition, Essa é a minha condição. what are you doing? O que o Senhor está fazendo? I am sick. Eu estou enfermo. What are you doing? O que o Senhor está fazendo? But I want to announce to you, E eu quero dizer para você: your situation, você está nessa your situação. sickness, Você está your enfermo. condition Você está nessa condição. is to the glory of É God. para a glória de Deus. When you don't know what to do, Quando você não vai aonde você quer, God knows what to do. Deus sabe o que você tem que fazer. When you are confused, Quando você está confuso, God is not confused. Deus não está confuso. When you have no direction, Quando você não tem direção, God has direction. Deus tem a direção. Hallelujah. Aleluia. So the Bible says, Então a Bíblia diz they said to que Jesus, eles foram a Jesus. Lazarus is dead. Lázaro está morto. And Jesus said to E disciples, Jesus disse aos discípulos: let us go vamos agora to see Lazarus. para ver Lázaro. And Philip asked Jesus, E ele se, eu acho que Jesus, Lazarus is dead. Lázaro está morto. What are we going now? E Jesus, os discípulos perguntaram: por que nós Jesus vamos said, agora? E Jesus disse: Let's go vamos, so that vamos lá. you will believe E aqueles lá vão that crer indeed que eles realmente vão I am the entender Son of God. que eu sou filho de Deus. God will show himself on your life. Deus vai se demonstrar através da vida dele lá. The Bible A says, Bíblia diz que Jesus, Jesus, I want you to know why Jesus refused to go. eu quero que você entenda por que Jesus se recusou a ir. The Bible said in the book of Mark, A Bíblia diz no livro de Marcos, chapter 5, capítulo 5, verse number 35, versículo 35. Jesus was going to Jairus. Jesus estava indo, On the way going, e onde ele estava indo, the Bible a said, Bíblia diz, somebody came to Jesus alguém veio ao encontro de and Jesus said to Jairus, e disse a eles: don't trouble the master. não atrapalhe o Your mestre. daughter is dead already. Simplesmente a sua filha já Forget está about morta. disturbing Jesus. Pare de atormentar o mestre. And when Jesus went to Jairus' house, Jairus' daughter, Jairus' daughter. because the daughter was dead. Aquele homem chamava Jairo e ele foi ao encontro do mestre por causa da filha que estava enferma. When Jesus went to the place, Quando Jesus chegou àquele local, everybody was crying. todos estavam chorando. And they said the daughter is dead. E eles já disseram: o doutor But já está morta. when Jesus came, Mas quando Jesus veio, he said the daughter is sleeping. o doutor simplesmente falou assim: olha, ela está dormindo. Everybody began to laugh Jesus. Todos começaram a rir de Jesus. What are you O saying? que você está dizendo? The child is dead. Simplesmente a criança já está morta. And you said the child is E sleeping. você está dizendo que a criança está Are dormindo? you mad? Ah, você está louco? The child is dead. A criança já But estava Jesus morta. said the child is sleeping. Mas Jesus disse: a criança está dormindo. And the Bible says E a Bíblia diz Jesus went inside que Jesus entrou with Peter, com Pedro, James and John. com João, And when the father com o pai and the mother, e com a mãe, he said to the daughter, ele disse à criança: arise. levante-se. And the child E aquela criança rose levantou-se from the dead. da morte. Something happened. Algumas coisas, The Jews, the Israelites, alguma coisa acontece. they say to themselves, Simplesmente algumas coisas acontecem para que as pessoas possam entender por si mesmas. child was sleeping.
Aquela criança não estava That dormindo. child did not die. Aquela criança não tinha They morrido. said to Jesus, Eles disseram a you Jesus: did not do any miracle. você não faz nenhum tipo de milagre. That child was not dead. Aquela criança não estava The morta. child was sleeping. Aquela criança estava And dormindo. so when they said to E Jesus, quando eles enviaram a Jesus, Lazarus was sick, simplesmente Lázaro he estava em he forma. refused to go. Então ele se recusou a ir. Because he knew Ele sabia that Lazarus would die. que Lázaro ia morrer. And E in Israel, em Israel, after somebody is dead as pessoas quando morriam for 4 days, por 4 dias, they believe eles criam, in their tradition eles tinham uma tradição that the person is dead forever. que aquela pessoa depois de 4 dias morria So eternamente. Jesus said, Então Jesus the first one arose from the dead. simplesmente, primeiro vamos tirar da morte. You people say E a pessoa diziam, she was sleeping. as pessoas iam acreditar que ele estava apenas dormindo se fosse o Now. primeiro dia. Então I will allow you eu vou deixar to bury Lazarus. que eles sepultem Lázaro. When you bury him, Quando eles o sepultarem, then I will come então eu vou to show you para mostrar the first girl que o medo que eles têm was dead. simplesmente ele não estava morto, But you say para que eles possam ver she was sleeping. que ele estava apenas dormindo. So de that is verdade. the reason why Jesus said, Então esse é um dos motivos pelo que Jesus disse: I am not going eu não vou lá until after 4 days. até que 4 dias se cumpram. Jesus Christ Jesus Cristo went foi to see Lazarus. para ver Lázaro. And when he was coming, E quando ele estava indo, Martha ran to Jesus Marta foi ao encontro de and Jesus said, Master, e disse: mestre, I wish you were here. eu desejava que o senhor estivesse aqui. My brother O meu irmão could have not died. não poderia ter morrido. He said, I wish you were here. E ela disse: eu desejo que o senhor estivesse My aqui. brother O meu irmão could have not died. não teria morrido. Jesus said to Mary, Jesus disse: your brother o seu irmão will rise again. vai ressuscitar. Mary said, yes. E ela disse: sim, eu sei. On the day of resurrection. No dia da ressurreição, Jesus said, no. Jesus disse: não, I am the resurrection. eu sou a ressurreição. I am the life. Eu sou a vida. I am the Eu resurrection. sou a ressurreição. I am the life. Eu sou a vida. Anyone that believes in me, Todo aquele que crer em mim, though he was dead, mesmo que seja morto, he will rise again. viverá. Hallelujah. The Bible says, A Bíblia diz Jesus said to Mary, que Jesus disse a Maria: where did they bury Lazarus? onde vocês sepultaram Lázaro? And Mary said to Jesus, E eles disseram a Jesus: 4 days, 4 dias atrás, Lazarus Lázaro, is smelling. Lázaro já está fedendo. You don't need to go there. Você não precisa ir lá mais. Jesus said, Jesus disse: show me me mostre the grave a of cova Lazarus. que Lázaro está I enterrado. don't know the situation Eu não sei qual é a situação you are going through. que você está And atravessando. maybe people say, Eu não sei o que as pessoas estão dizendo, you are alive. mas você vai ver. They say to you, they say to you, Eles enviam a você. they say to you, Eles enviam. you are alive. Eles enviam as We pessoas. don't understand. E as pessoas, às vezes, muitas vezes, Maybe não entendem a sua the vida. situation you are going through, As pessoas não entendem o que você está you passando. cannot be able to explain to any person. E às vezes você nem consegue explicar o que você está passando. Only you know your situation. Somente você sabe a sua situação. Only you know your problem. Somente você sabe o seu problema. Only you know your condition. Somente você sabe a sua condição. But Jesus said to Mary, Então Jesus disse a Show Maria: me me mostre. the grave of Lazarus. Me mostre onde ele está And sepultado. Mary said to Jesus, E ele disse a Maria: the grave, a cova, I will take you there. nós vamos te levar lá. But Lazarus Onde Lázaro, is smelling. mas Lázaro já está I fedendo. don't want you to go there. Ele: não, vamos lá. Jesus said, Jesus disse: I will go there. eu quero ir lá. My God I am serving. The God we are serving O Deus que nós estamos servindo is a God of impossibility. é o Deus dos impossíveis. I want to tell you what is miracle. Eu quero te dizer esse milagre. Miracle is Milagre é God Deus doing what man cannot do. fazendo aquilo que você não pode fazer. Miracle is Milagre é God Deus doing the impossible. fazendo o impossível. Miracle is Milagre é God Deus changing the mandate of a doctor. mudando uma situação que o homem não pode. I am a man of experience. Eu sou um homem já experiente. I have experienced miracle in my life. E eu tenho experimentado milagres na I minha want vida. to give you my testimony Eu quero te dar o meu testemunho. before I end up this message. Antes de findar essa mensagem, I am married. eu sou casado. The day we married, Eu estou casado. after some time, Mas muitas vezes, my wife was pregnant. My wife minha esposa was pregnant. estava grávida.
and she becomes sick. E ela ficou enferma. Before coming back to the church, Então simplesmente nós fomos para a igreja. my wife was dead. Minha esposa chegou a falecer. On Thursday, Numa quinta, my wife was dead. minha esposa morreu. I took her from the house. Eu peguei ela de casa, I took her to hospital. eu levei ao hospital. The first hospital we went, No primeiro hospital que nós chegamos, they said to me, eles olharam para mim your wife is dead. e disseram: sua esposa está morta. We have no place Nós não temos mais vagas. for mortuary. Simplesmente para deixar ela aqui. Tome-a Go and bury her. e vai sepulte-a. I said no. Eu disse: não, My wife minha esposa cannot die. não vai morrer. I refuse. Eu me recusei. My wife is not dead. Minha esposa não estava morta. I take her to the second hospital. Eu levei ela a um outro hospital. The hospital told me, E o hospital me disse: your wife is dead. a sua esposa está morta. Go and bury her. Vai sepulte-a. I said no. Eu disse: não. I took her to the third hospital. E eu levei a um outro hospital. And they said to me, E eles disseram para mim: this woman is dead. essa mulher está morta. I said to them, E eu disse a eles: God did not tell me Deus não disse isso para mim. that my wife will die. Deus não disse que a minha esposa So está my morta. wife is not dead. Então a minha esposa não está morta. They said, what am I going to do? Então eles perguntaram: o que eu vou I fazer? said to them, E eu disse a eles: admit her. admite ela, aceita ela aí. They said, we are not going to admit her E eles disseram: nós não podemos aceitá-la in aqui. the general place. Simplesmente em todos os lugares. They gave me one room Eles me deram simplesmente um local inside the hospital. dentro do hospital, They put my wife um quartinho onde colocaram minha esposa. in that room. E naquele quartinho, She was there. ela estava morta. Thursday, Na quinta, she was there. ela estava morta. Friday. Na sexta, But the first miracle mas o primeiro milagre that God did to me, que Deus fez comigo, the child in the womb, a criança dentro do ventre, without the help of doctor, simplesmente sem a ajuda de doutores, the child a criança came out. simplesmente nasceu. The doctor said to me, O médico disse your para mim: wife is dead. a sua esposa está I said to morta. the doctor, E eu disse ao doutor: my wife is not a dead. minha esposa não está morta. She was there on Saturday, Ela estava morta no sábado. 3 days. 3 dias. On Sunday morning, Simplesmente, 5 o'clock in the morning, domingo de manhã, 5 da manhã, I came to hospital. eu fui ao hospital. And the nurses, Eu fui naquele the lugar. doctor, E o doutor: they were looking at me. oh, olhe para mim. We told you that this woman is O dead. que você quer fazer com essa mulher morta? Take her to go and bury her. Pegue ela e vá sepultar. I said to them, E eu disse a my eles: wife cannot a die. minha esposa não I morre. said to the doctor, Eu disse ao doutor: I am the one eu sou. paying the hospital bill. Eu estou pagando pelo So hospital. allow her to remain there. Então eu quero continuar com ela aqui dentro. She's not dead. Ela não está morta. On that Sunday morning, Naquela domingo de manhã, I came to the hospital. eu fui ao hospital. I entered inside that room Eu entrei naquele quarto where my wife was lying down. onde minha esposa estava As colocada. I entered inside the room, Eu entrei naquele quarto because I've been praying, porque havia um I espaço. said, God, Eu disse: Deus, you are God of o miracles. Senhor é o Deus do milagre. Prove yourself. Prove aqui. Show yourself. Mostre-se If aqui. you are still alive, Se o Senhor ainda está vivo, show yourself. coloque ela. Change the mandate of the doctor. Simplesmente desengane os médicos. As I enter inside the room, Quando eu entrei dentro do quarto, my wife minha esposa, that was dead, que estava morta, she stood up. simplesmente ficou de pé. Somebody shout miracle. Alguém diga milagre. She was dead Ela estava morta, according to the doctor. de acordo com os But médicos. Jesus Mas said Jesus disse: she will not die. ela não estava morta. Jesus said Jesus disse: she will not die. ela não ia I morrer. don't know what is dead in your life, Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. but today Hoje, they shall rise up. Deus quer levantar você. Today Hoje, they shall rise up. Deus quer levantar. Somebody shout power. Alguém diga poder. The Bible says, A Bíblia diz Jesus said, que Jesus disse: take me to the grave of Lazarus. me leve à tumba de Lázaro. Jesus went to the grave. Jesus foi à tumba. He looked at the grave. Ele olhou aquele local, The grave was sealed. aquele lugar sério. They take big stone Viu uma pedra and grande. cover it. Eles simplesmente arrastaram. Jesus said to E them, Jesus disse a eles: remove the stone. tire essa pedra. Jesus said to them, Jesus disse a eles: take away the stone. tire essa pedra. They said, what do you want to do? O que você quer fazer? Eles perguntaram. Jesus said to them, Jesus disse a eles: take away the stone. apenas tire a pedra. I don't know the stone Eu não sei qual é a pedra that block your destiny. que está bloqueando seu I destino. don't know the stone Eu não sei qual é a that pedra block your life. que está bloqueando a sua I vida. don't know the stone Eu não sei qual é a pedra that is blocking your que family. está bloqueando a sua I don't família. know the Eu stone não sei qual é a that pedra is blocking your que blessing. está
bloqueando a sua I bênção. don't know the stone Eu não sei qual é a that is pedra blocking your favor. que está bloqueando o seu favor. But today, Mas hoje, that stone essa pedra shall be taken está away. sendo tirada. And the Bible E says a Bíblia diz they went que eles foram and they take the stone. e eles tiraram a pedra. They begin to watch Jesus. E eles começaram a olhar para Jesus. We have taken away the stone. E eles tiraram aquela What pedra. else are you going to do? Nós fizemos o que o Senhor pediu para fazer. And E Jesus, Jesus, he said to God, ele disse a Deus: he said, Father, Pai, I know that you hear me. eu sei que o Senhor me ouve. Anytime I pray, Todo momento que eu you oro, hear my prayer. se o Senhor He ouve a minha said that oração. because of these people, Mas por causa dessas pessoas, these unbelievers, por causa desses que não creem, who doesn't believe aqueles que não creem, that you are the one that sent me, é por isso que o Senhor me enviou. because of them, Por causa deles, show yourself. eu gostaria que o Senhor se And the revelasse. Bible says, E a Bíblia diz, Jesus said, Jesus disse: Lazarus, Lázaro, Lazarus, Lázaro, Lazarus, Lázaro, come forth. vem para fora. The Bible A says, Bíblia diz the one that was dead, que aquele que estava morto, Lazarus, Lázaro, that was que dead estava morto, for 4 days, lá agora por mais de 4 dias, Lazarus, Lázaro, that was que dead estava morto for 4 por days, 4 dias, Lazarus Lázaro came back voltou alive. para a vida. There is nothing that God cannot do. Não existe nada que Deus não possa fazer. All power Com poder, in heaven, todo poder nos in céus earth, e na terra under the meat e debaixo da terra belongs to God. pertence a Deus. Jesus said, Jesus disse: Lazarus, Lázaro, come forth. vem para fora. Thank God that Lazarus has a name. Graças a Deus que Lázaro ouviu o nome. Lazarus Lázaro, has a name Lázaro tem um nome, because a name is an identity. porque nome é uma identidade. If you has a name, E se você tem um nome, you has identity. você tem uma identidade. If Jesus did not say Lazarus, E Jesus disse Lázaro. if Jesus say Se Jesus dissesse, the dead, those that are dead, simplesmente se ele não dissesse o nome delas, as pessoas que estavam em volta come forth. simplesmente viriam. Everybody that was dead, Todos que estavam mortos all of them will rise. simplesmente sairiam das covas se ele não tivesse mencionado o nome. But Jesus said, Mas Jesus disse, Lazarus, Lázaro. tell your neighbor, Então diga para a pessoa que está do seu lado: God knows my name. Deus sabe o meu nome. Tell your neighbor, Diga para a pessoa que está do seu lado: God knows my name. Deus sabe o meu nome. Tell your neighbor, Diga para a pessoa que está do seu lado: God knows my name. Deus sabe o meu nome. Hallelujah. Aleluia. The Bible said when Lazarus come forth, A Bíblia diz que quando Lázaro veio para fora, Lazarus was tied Lázaro estava atado, because they used rope, porque havia ataduras, they used clothes, porque haviam roupas they ainda nele. tied him. Simplesmente roupas colocaram nele. And Jesus looked at Lazarus. E Jesus olhou para Lázaro, Even though Lazarus is alive, e Lázaro estava de volta à vida, but there is nothing he can do. mas não havia nada ainda que ele But for pudesse you to fazer. know, Mas para que ele pudesse, the word of God para que ele entendesse a vontade de Deus, is a word of freedom. simplesmente para que ele pudesse It's entender a sobre o word livramento, of liberty. simplesmente isso é um processo de It's a libertação, word of deliverance. isso é um processo de cura. Jesus looked at Lazarus. Jesus olhou para Lázaro He said unto them, e ele disse a eles: loose him solte-o and let him go. e deixe-o ir. Loose him Solte-o and let him go. e deixe-o ir. Whatever Tudo that have tied you, que está tentando te amarrar, tied your blessing, amarrar suas bênçãos, tied your family, amarrar sua família, tied your promotion, amarrar sua promoção, tied your success. amarrar o seu sucesso. This night, Esse This momento, night. nessa tarde, they shall loose you. vai te soltar. This night, Nesse momento, they shall loose you. vai te soltar. This night, Nessa noite, they shall loose you. vai te soltar. Somebody shout power. Alguém diga poder. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. One thing that you need to know, Uma coisa que eu gostaria que você entendesse: Jesus Christ Jesus Cristo, is still in the business ele of doing miracle. ele continua no processo de operar milagres. God we are serving Deus é o Salvador is still in the business e ele continua of doing miracle. operando milagres. I want to show you Eu quero te garantir how como you can work miracle. você pode ter o seu milagre. Jesus said, Jesus diz: these signs shall follow them. Signs.
shall follow them that believe. Estes sinais seguiriam aos que creem. In my name, Em meu nome, in my no name, meu nome, you will cast out devil. você expulsará demônios. In my No name, meu nome, you will heal the sick. você curará os enfermos. In my name, No meu nome, you will speak with new tongues. você falará novas línguas. In my No name, meu nome, you are going to decree something. você fará coisas It shall come to pass. muito maiores. If you want to work miracles, Se você quiser operar milagres, how many people that want to work miracle? quantos querem operar milagres? If you want to work miracle, raise up Se your hand. você quer operar milagres, levante sua mão. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Number one, Número 1. if you want to work miracles, Se você quer operar milagres. Number 1. Número 1. you must believe Você tem que crer in the God of miracle. no Deus do milagre. Because whatever you doesn't believe Porque tudo aquilo que você faz, will not work for you. crendo, você não faz por You você. must believe Você precisa crer in the God no Deus of miracle. do milagre. Jesus said Jesus diz in John em João, chapter 14, capítulo 14, verse 1, versículo 1. he said, believe Creia in me. em mim. Believe also Believe, in creia. my Father. Creia no meu Pai. You have to believe Você tem que crer that God you are serving que Deus, is a God of miracle. que Deus que nós servimos, que você serve, é o Deus do milagre. But do you know something? Você está entendendo? There are many people in the church Existem muitas pessoas na igreja that doesn't believe que eles não creem that God can do miracle. Deus pode fazer milagres. Do you know something? Você sabe de algo? The birth of Isaac Isaac, in the yes. Bible O melhor de Isaac is a miracle. foi um milagre. Why? Por quê? Sarah was 90 years old. Simplesmente porque Sara era já 99 Abraham was anos. 100 years old. Abraão já estava de 100 anos de How idade. can a woman of 90 years old Como que uma mulher de 90 anos give birth to a child? pode ter um filho? It was impossible. Isso é impossível. But Abraham believed Mas Abraão creu the God of miracle. no Deus do milagre. 90 years old, 90 anos. Sarah gave birth to a child. Simplesmente ela ainda ficou grávida. Hallelujah. Aleluia. You know, there's something I want you to realize. Então eu quero que você entenda algo. What is called menstruation? Yeah. Sarah was no longer seeing her period. Simplesmente Sara não podia mais ter filhos segundo o costume. And the doctor say, Os doutores já diziam. as long as a woman does not see her period again, Simplesmente os médicos dizem que quando uma mulher não tem condições she will nenhuma, never give birth again. essa mulher não pode ter filho. Então Sara já perdeu o costume da época e das mulheres. But God said, Mas Deus diz, that is the word of a man. e isso é porque para trazer a glória do Filho do Homem. My word É a minha palavra. is greater A minha palavra é than grande, the word maior do que o mundo. of a man. Simplesmente maior do que o mundo de um homem. You need to believe Se você crê that the God we are serving no Deus que você está servindo, is a God of miracle. esse é o Deus do milagre. Maybe you are thinking right now, Porque talvez você esteja pensando agora, as a woman, você diz, uma mulher, I have grown too much. eu já cresci I tanto, am not yet married. eu ainda não casei, I'm not sure I'm going to marry e again. eu não vou me casar. You need to believe Mas se você crê that God we are serving que no Deus que você serve, can give you a husband. Ele pode te dar um Or esposo. maybe you are coming to church Às vezes você vem à igreja for many years. por muitos anos, You have no child. você não tem filho, You have to believe mas você tem que crer that God we are serving no Deus que você can serve, give you a child. que Ele pode te dar um You filho. are coming to church Às vezes você vai na and igreja maybe you are sick e você está enfermo in your body. no seu corpo, The doctors are tired. e o médico já disse que você And you are está, saying, e você está tão cansado de dizer, all these years todos esses I am anos serving eu God. estou servindo a I am Deus, still sick. eu continuo doente. You have to believe Você tem que crer that God we are serving que o Deus que você serve, is a healer. Ele é o que cura. You have to believe Você the God of miracle. tem que crer no Deus do milagre. Then you can be able to do miracles. Assim você vai poder também operar If you milagres. doesn't believe, Se você apenas crer, you can't do it. você pode fazer. Hallelujah. Aleluia. Number 2, Número 2. Jesus said Jesus disse in John em João, chapter 15, capítulo verse 5, 16, he said, versículo 5. without me, Sem mim, you can do nothing. nada podeis fazer.
Without me, Sem mim, you can do nothing. você não pode fazer nada. The Bible says, A Bíblia diz by strength que pela força, shall no man. simplesmente não há nada. Força humana não há nada. By strength Pela força, shall no man prevail. simplesmente o homem não It prevalece. is only by the power of God. É somente pelo poder de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. When you believe in miracle, Quando você crê em milagres, you believe the God we are serving is a God of miracle. quando você crê no Deus que você serve, que Ele pode fazer milagres, God has no choice Deus não tem mais opção than to give you miracles. a não ser fazer um milagre na sua vida. God has no choice Deus não tem mais opção than to give you miracles. a não ser te dar um milagre. Because Por quê? as long as you trust God, Porque assim que Ele foi ao Pai, you believe in God, assim como você crê em you Deus, believe in miracles, assim como você crê no milagre, you shall have it. você tem um milagre. Jesus said, Jesus disse, healing are the children's bread. simplesmente a cura quebra todas as cadeias. Hallelujah. Aleluia. I believe in the power of God. Eu creio no poder de Deus. As I said to God one day, Eu disse a Deus um dia, if you cannot do se o Senhor não puder, what man cannot do, if you cannot do se o Senhor não puder what men cannot do, o que o homem não puder, then there is no need to call you God. então não há motivo nenhum para te seguir. Because Por quê? you have to do Porque o Senhor tem que fazer what men cannot o do. que o homem não pode Then fazer. we know É por isso que ele tem que ser. É por isso que ele faz. that you are God. É por isso que nós servimos a Ele. Hallelujah. Aleluia. So this very night, Então, neste momento, this afternoon, nesta tarde, I want you to know something. eu quero que você entenda I algo. don't know the area Eu não sei qual é a you área. are expecting miracle, Eu não sei qual área que você está but I precisando de have um a good milagre. news for you. Eu não sei o que você The precisa. God we are serving Eu não sei, mas o Deus que você is serve, a God of miracles. Ele é o Deus do milagre. If God can raise the dead, Se Deus pode tirar alguém da morte, He can preserve you. Ele pode te preservar. If God can raise the dead, Se Ele pode tirar alguém da morte, it can heal you. Ele pode te curar. If God can raise the dead, Se Deus pode tirar alguém da morte, He can protect you. Ele pode te proteger. If God can raise the dead, Se Deus tirou alguém da morte, there is nothing, não há nada, nothing, nada, nothing nada He cannot do. que Ele não possa fazer. Hallelujah. Aleluia. The last miracle that Jesus performed, Um dos últimos milagres que Jesus fez. Jesus said to them, Jesus disse a eles: destroy this house. destruam essa casa After 3 e days, depois de 3 dias I will raise it up eu again. vou levantar novamente. The Jews, the Israelites, Os israelitas, os judeus, they didn't understand. eles não entenderam. They thought that Jesus was talking about the temple. Eles acharam que Jesus estava falando do templo. They said, we built this temple for 48 years. Eles disseram: você vai demorar uns 40 anos. And you said, destroy it. After 3 days, E I will raise it up. você disse que nós destruímos isso, você vai reerguer em 3 dias. But Jesus E Christ Jesus Cristo was talking about himself. estava falando sobre Ele mesmo. Then if you kill me Se crer, after 3 days, se vocês me matarem depois de 3 I will rise dias, again. eu vou levantar. you know novamente. one thing that I love about Jesus? Eu não sei o que você sabe sobre There Jesus, is no prophet. mas não há There profeta, is no messenger. não há mensagem, There is no man. não há There homem, is no woman não há mulher, who has ever died não há mulher and rose again. que pode morrer e ressuscitar por si próprio. The Bible said that when Jesus died, A Bíblia diz que quando Jesus morreu, he was buried. ele foi sepultado. He was in the grave. Ele estava lá na The tumba first day, num dia, the second no day, segundo dia the third day, e no terceiro dia. the grave was not able to hold Jesus. Simplesmente aquela tumba não pôde conter mais Jesus. Death was not able to hold Jesus. Aquela tumba, sepultura não pôde mais segurar Jesus. Because Jesus Christ, Porque Jesus Cristo, he owns the key ele tinha a chave of life da vida and e death. da He morte. said, I am the life. Ele disse: eu sou a vida, I am the way. eu sou o caminho, I am the truth. eu sou a verdade. Grave was not able to hold him. Simplesmente as chaves da morte não podiam mais segurar. Death said to Jesus, Então Jesus, we can't keep you here. simplesmente a morte olhou para Jesus e falou: eu não posso te on segurar the aqui. third day, E simplesmente no terceiro dia, Jesus Jesus rose from the dead. simplesmente ressuscitou. When Jesus was about to rise, Quando Jesus ressuscitou, the security man simplesmente os homens da guarda that was securing que Jesus, estavam lá guardando de Jesus, for you to know, para saber Jesus se Jesus was a great man.
estavam lá para saber que Jesus era um homem grandioso. Jesus was an ambassador. era simplesmente um embaixador. In the grave of Jesus, Simplesmente na tumba de Jesus, there were security men simplesmente não há mais um homem. securing the man, Simplesmente usou os guardas. even on his death. Simplesmente não podiam conter mais. They say Eles disseram: he will not rise. But when Jesus was about to rise, a morte não pôde mais conter Jesus. E eles disseram: você vai ter que ressuscitar. the Bible says A Bíblia diz: all the security men, simplesmente todos aqueles guardas they fell down flat simplesmente não puderam mais ali. like dead men. Simplesmente eles tombaram como homens mortos. And the master E o mestre rose from the dead. ressuscitou. That was the last miracle Este foi o último milagre that Jesus showed que Jesus fez before he went to heaven. antes que ele fosse aos céus. In Sierra Leone, Em Serra Leoa, we have Islam. nós temos There are many Muslims. muitos muçulmanos. They believe Eles creem that Muhammad que Mohammed is the way. é o caminho. But Muhammad died. Mohammed morreu, He's still in the grave mas continua lá na sepultura up till now. até hoje. But let me tell you something. Eu quero dizer algo. When Muhammad was about to die, Quando Mohammed estava para one morrer, of his daughter, dos seus doutores, he asked Muhammad, sim, he said, Papa, ele disse: pai, as disse a you are Mohammed: pai, about to die, você vai morrer. where are you going to go? Onde você vai? Muhammad said, Mohammed disse: I don't know. eu não sei. But Jesus said to me, Mas Jesus me disse, John 14, João he 14, said to me, ele me diz, in my father's house, na casa do meu there are pai many mansions. existem muitas mansões. After I have gone to prepare a place Eu for you, vou preparar lugar para I você. will come back. E eu vou I voltar. will take E you eu vou tomar wherever I am. onde eu estiver. There you are going to be Então also. você vai estar lá comigo. Jesus said Jesus in disse John 14, em João 14: verse 6, I am the way, eu sou o caminho, I am the truth, eu sou a I verdade, am the life. eu sou a vida. Anyone that believes in me, Todo que crer em mim, though he is dead, mesmo que morra, he will rise again. vai viver. Somebody shout Jesus. Alguém diga Jesus. Somebody shout Alguém Jesus. diga Jesus. That's why I love É Jesus. por isso que eu amo Jesus. Jesus is not dead. Jesus não está morto. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Holy Ghost is here. Jesus está aqui. Father is here. O Pai está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está He's aqui. going to touch you today. É isso que eu He's estou going to falando touch you hoje. today. É isso que eu estou He's going falando to touch you hoje. today. É sobre ele que eu estou He's falando going to hoje. touch you today. É isso que eu estou falando Somebody hoje. shout power. Alguém diga poder. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. When Jesus was about to go, Quando Jesus estava he próximo a said to ele, me, ele me disse, in Luke chapter 10, Lucas capítulo 10, verse 19, versículo he 19, said, behold, ele diz, I give unto you power. ele disse: sai filhos, porque eu tenho dado poder. Eu tenho te dado Somebody poder. shout power. Alguém diga poder. Somebody shout Alguém diga power. poder. Somebody shout Alguém power. diga poder. He gave us power. Ele nos deu poder. Jesus gave us power. Jesus nos deu poder. Every child of God, you are a child of power. Todo filho de Deus é um filho com poder. Every man of God, you are a man of power. Todo homem de Deus é um homem com poder. That is why when the devil see you, É por isso que quando o inimigo olha para você, the devil will bow down o inimigo se dobra, because you have power. porque você tem poder. Hallelujah. 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 Tell your neighbor, say, I need a miracle. Diga a pessoa que está do seu lado: eu quero um milagre. Say, neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: I need a miracle. eu preciso de um milagre. Say, neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: I need a miracle. eu preciso de um milagre. The Bible says in Matthew chapter 7, A Bíblia diz, verse 7, versículo 7, ask and you shall receive. assim como você recebe, Knock, the door shall open, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai and you shall find. e achareis. As long as you ask for miracle, Assim como você pede por milagres, today hoje you shall have the miracle. simplesmente tem que acontecer um You milagre. know one thing that really make me to be glad. Não existe nada que possa me fazer feliz. When I came here, Simplesmente quando eu venho aqui, everybody here, todos aqui, you left your work. você tem
Yeah. You left your house. Você deixou a sua casa, You deixou o seu you trabalho, left your job. você deixou o seu emprego, You came here você veio aqui, to tarry, você veio aqui to wait unto God. para buscar algo de Deus. You came here Você veio aqui since yesterday. desde alguns dias. Today, Hoje, tomorrow, amanhã, you are here você está aqui waiting for God. esperando por Deus. I want to declare. Eu quero I declarar, want to prophesy. eu quero profetizar. You are coming to this place. Você veio a este Shall lugar never be in vain. e não será mais o God mesmo, shall meet you porque Deus vai te at the encontrar point of your e needs. vai mudar. God shall touch you Deus vai te tocar whenever you need a touch. onde você precisa ser In tocado. Jesus' Em name. nome de Jesus. The Bible A says Bíblia diz in Acts of Apostles, no Atos dos Apóstolos, chapter 2, capítulo 2, the disciples were waiting que os discípulos estavam esperando. at the upper room. As they were waiting, Eles estavam esperando no quarto one acima. day, Eles estavam 2 esperando. days, Um dia, 2 dias. after some time, Um tempo depois, there was a noise. houve um grande barulho. The noise began to come down. E aquele barulho começou a The vir. Bible says A Bíblia diz, it was like a tongue of fire. simplesmente eram muitas That fire settled upon any man. línguas de fogo estavam And the vindo sobre as Bible pessoas. says- E a Bíblia diz They begin to speak que eles começaram a falar with another language. em outras línguas. Peter was a coward. Simplesmente Pedro foi But when the encorajado. fire came down, E ele foi encorajado com fogo. Peter became bold. E ele se tornou forte. Peter was a coward. Simplesmente Pedro era um covarde. Peter was afraid. Pedro era um But when temeroso. the fire came down, Mas quando aquele fogo veio, Peter was bold. Pedro, He said to them, ele se transformou e foi a this ele. Jesus that you killed, Simplesmente aquele Jesus que that vocês same mataram, Jesus Christ, aquele Jesus Cristo que is vocês coming mataram, back again. ele vai voltar. If you doesn't receive him, E se você receber, you will die and go to hell. e se você não receber, você vai morrer e vai para o The inferno. Bible says E a Bíblia diz their heart que os corações deles was arrested. simplesmente estavam They amarrados. said to Peter, E eles disseram, ouvirem Pedro, what shall we do? o que nós devemos fazer? Eles se perguntaram a Pedro. Peter that was afraid, Aquele Pedro que tinha medo, but because of the upper room, mas por causa daquele mover daquele he quarto, received power. ele recebeu poder. Nobody comes to God Ninguém vai a Deus and go back the same. e volta da mesma forma. Maybe you are here. Talvez você está aqui. Maybe you are here. Talvez você está aqui. The devil is whispering in your ears. Talvez o inimigo está buzinando The no seu devil is ouvido. saying to you, you are wasting your time. Talvez o inimigo está dizendo que você está perdendo o seu tempo. It's a lie. É uma mentira. You are building your spirit man. Você está construindo e edificando o Your seu spirit espírito. man is being empowered. Seu espírito está recebendo poder. When you go back to your Quando house, você voltar para sua casa, you look at the devil face to face. você vai olhar para o inimigo You face say, a face. devil, I bind E you. você vai dizer, inimigo, eu te Devil, I repreendo. cast you. Eu te expulso. You meet your child sick. Eu You repreendo agora lay a hand upon the enfermidade. child. Simplesmente vai You estender say, as be suas mãos. healed in Jesus' name. Você vai estender as suas mãos e vai declarar: você está curado em nome de Jesus. Because of power. Por causa do poder. Hallelujah. Somebody is going to contact a new power here. Se alguns aqui vão receber um poder novo. Somebody is going to receive miracle here. Alguém vai receber milagre aqui neste lugar. God is going to change somebody's story here. Deus quer mudar a história de alguém aqui neste lugar. Because of the miracle of God, Por causa do milagre de Deus, that thing that looks impossible in your life, aquelas coisas que parecem impossíveis na sua vida, today, hoje, they shall become possible. vão se tornar possíveis. That thing that you think you cannot be able to do, Aquilo que você acha que você não pode fazer, that mountain standing before you, aquilo que permanece na sua frente, today, hoje, that mountain shall become level. simplesmente Deus vai te trazer um nível maior. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Look at your neighbor and say, I'm going to receive my miracle. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero receber o meu milagre. Say, neighbor, Diga I'm going to receive my para a miracle. pessoa: eu vou receber o meu milagre. Say, neighbor, don't stop me. Diga para a pessoa: não me impeça. Don't stop me. Não me impeça. I shall receive my Eu miracle. tenho que receber o meu It milagre. is my time Este é o meu tempo to go up in life, para subir mais It is alto. my time É o meu tempo to be blessed, para ser abençoado. It is my time É o meu tempo to be favored, para receber um It is favor. my time É o meu tempo to be promoted. para ser promovido. Somebody shall fire. Alguém diga poder. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You know, as I told you before, Como eu disse a vocês antes, I love Jesus so much. eu amo muito Jesus. When I went to Rio Quando to preach,
estava no Rio pregando. And the topic of my message was E eu estava falando sobre o the tópico da name of mensagem. Jesus. Em nome de Jesus. During the preaching, Durante a mensagem, a young boy of around 15 years um garoto, um jovem em torno de 15 anos, was deaf. era surdo. He doesn't hear. Ele não ouvia. After the preaching, Após a pregação, I prayed. eu orei. After the prayer, Depois da oração, the child aquela criança, The boy aquela came jovem and testified. veio dar o testemunho. He was not hearing before. Ele não estava He ouvindo, began to hear. mas ele começou a ouvir. Somebody shout miracle. Alguém diga milagre. The Bible said in the book of Hebrews, A Bíblia diz no livro de Hebreus, chapter 13, Jesus said, no capítulo 3, Jesus diz, the same o mesmo. yesterday Jesus é o mesmo ontem, Today. hoje and e forever. para sempre. So if Jesus can do miracle before, Então, se Deus pôde fazer he milagres can antes, still do it today. então Ele pode fazer milagres hoje. Hallelujah. Aleluia. The child was deaf. Aquela criança que estava surda, que era surda. If you buy this tape, Se você, por exemplo, comprar esta It's pregação, DVD. esse DVD, you are going to see the man você vai ver esse jovem giving testimony. dando esse testemunho. He was deaf. Ele era surdo Now he can see. e ele He can hear. pôde ouvir. Hallelujah. Aleluia. In Rio, No Rio, it is in Portuguese tem a tradução, tem o tradutor, o intérprete em português. and English. Ele está pregando em inglês e o tradutor está em Aleluia. inglês. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. You know, this very moment, Então, neste momento, I just want to pray for you briefly. eu quero orar por During the você. second message, Segundo essa mensagem, I am going to release anointing eu quero trazer sobre você uma unção, upon your life. sobre a sua vida, Anointing uma unção that will take you higher. para que te coloque no lugar I'm mais going to alto. release anointing. Eu quero que você receba essa I will unção. join my faith Eu quero unir with the faith of bishops simplesmente a minha And fé release a com a new sua fé, a anointing. fé do bispo. and release a new E anointing eu quero que você receba uma nova unção in your life na sua vida. so that Para quê? next time Para que este you seja will know that you are coming here is God's divine order. porque o que você veio fazer aqui foi através da intervenção divina na sua vida. Hallelujah. 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 Say neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: it is time for miracle. é tempo de milagre. Say neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: it is time for é miracle. tempo de milagre. Say neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: it is time for touch. é tempo de toque. Say neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: it is time for change. é tempo. Say neighbor, Diga a pessoa que está do seu lado: it is time é tempo for the power of God. pelo poder de Deus. Hallelujah. Aleluia. Just wave your hand to Jesus. Levante suas mãos, Begin Senhor. to say, Jesus, I love you. Comece a dizer: Jesus, eu te Begin to amo. say, Jesus, I love Comece a you. dizer: Jesus, eu te amo. Begin to say, Jesus, I love Comece a you. dizer: Jesus, eu te amo. Begin to say, Jesus, I love Comece a you. dizer: Jesus, eu te amo. Oh my God. I feel the presence of God in this place. Deus, estou sentindo a tua presença I neste feel the lugar. presence of Eu God. estou sentindo a presença do Senhor God is aqui. here. Deus está aqui. I can feel the presence of Eu God. posso sentir a I presença can de feel Deus. the anointing. Eu posso sentir a I unção. can feel the power. Eu posso sentir o poder. Oh God, we thank you. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Senhor. Oh Jesus. Oh Senhor. Oh Jesus. 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 Jesus. Oh Jesus. Jesus. Father, we thank you. Pai, nós te louvamos. I want you to begin to talk to God. Which area you need miracle? Eu quero que você fale com Deus qual é a área que você precisa de um milagre. Which area that you need miracle? Qual é a área que você precisa de um milagre? What is that area? Qual é essa área You have tried your best, que você precisa? but your best has never been the best. Porque você precisa de intervenção, porque o I melhor want que você I acha na want sua vida you não é o to- I melhor want de you to Deus. talk to God, Eu that area. quero que você fale para Deus qual é a área que você precisa de um milagre. Talk to God. Fale com Deus. You have tried, Você está cansado. but up till now, Diga para ele que você está cansado dessa rotina. there is no solution. Diga para ele que está cansado de que não tem solução.